Oi, meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vamos falar do projeto Menina Mimada, que já tava fazendo aí quase um ano. E eu não voltei aqui mais pra falar, eu preciso ter constância. Realmente eu preciso ter constância e vim gravar e atualizar vocês das coisas. Fazer o que, gente? A vida acontece, eu me adapto. E quando eu vejo, já passou um tempão. Mas você tá chegando aqui de paraquedas, deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, clica aí no botãozinho hypar pra mandar esse vídeo pra outras pessoas, porque hoje a gente vai falar de dinheiro, hoje a gente vai falar de finanças, hoje a gente vai falar de uma coisa delicada que muita gente não gosta de falar, não ensina como é que faz e as pessoas se perdem do caminho. E eu vou falar do meu projeto, que é a Menina Mimada, que eu adoro. Acho que eu já falei aqui, vou botar, tá? O vídeo eu gravei dia 22 de julho do ano passado. Então, 10 mesezinho vai fazer... Ai, quase um ano aí que eu fiz. Mas agora eu vim atualizar e dizer que toda vez que eu faço esse projeto, porque não é a primeira vez, sempre dá certo, sempre funciona. Ele é tipo uma dieta financeira, aonde você vai olhar ali onde é que tá saindo dinheiro, onde tá entrando dinheiro e o que é que você quer fazer com aquele dinheiro, quais as metas que você quer atingir, os sonhos que você quer realizar, basicamente isso. Gostaram da minha tiara? Né, linda, gente? Inclusive, combinando aqui com a minha blusa, muito linda essa tiara. Ela é um aquecedor de orelha, tá começando a ficar frio e como já é quase 10 horas da noite, aqui essa sala começa a ficar muito, muito frio, inclusive eu tô até com cobertor aqui. E aí eu gosto de utilizar por conta disso e mostrando aqui, né, pra vocês as minhas peças também do crochê, minha vitrine aí que sou eu. Então, meus amores, o projeto Menina Mimada, ele era uma série que tinha na Discovery Home and Health e eu adorava porque mostrava pessoas nos Estados Unidos que gastam demais. Eu acho que vocês já viram aí vídeos dos muquiranas, né? Então, o Menina Mimadas é ao contrário, são pessoas que esbanjam demais e devem demais. Inclusive, a Natália Arcuri, do canal Me Poupe, fez um reality show onde ela pegou algumas pessoas também que deviam muito e ajudou e ensinou essas pessoas a saber lidar com dinheiro. É muito complicado lidar com dinheiro porque às vezes você tem a experiência de sempre ter aquele pouquinho, aí quando chega um valor maior, tô rica, aí gasta, tô pobre. É desse jeito, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Todo dinheiro que entra, você não consegue ficar com aquele dinheiro ali. Já é comprovado, né, que tem pessoas que são dessa forma, que não conseguem ver o dinheiro quieto, não conseguem ver o dinheiro ali parado, o dinheiro tem que ser usado. Sabe aquela coisa, você pagou todas as contas no final do mês, tá sobrando dinheiro, é porque você não pagou alguma coisa. Então se sobrou, é presente, eu mereço, eu preciso, e não tem ali uma disciplina do que é que vai fazer com aquele dinheiro. E aí você vai, até você mesma vai se sabotando, deixando seus sonhos pra lá. Eu fiz o projeto Menina Mimada porque eu comecei a receber realmente valores maiores por causa dos projetos que eu tenho que administrar também esse dinheiro. O dinheiro não é meu, o dinheiro é do projeto, então eu viro administradora desses valores. E aí eu tenho que me pagar dentro do projeto, eu tenho que pagar outras pessoas dentro do projeto, tem que gerar nota fiscal, tem que ter cupom, tem que ter relatório, tem que ter prestação de contas. E precisa, sim, ter muito planejamento financeiro e muita disciplina financeira. Depois que Francisco faleceu, que a minha vida virou uma bola de neve, uma confusão, né? Eu estava devendo muito, eu não estava trabalhando, e aí eu vim pra cá e pra essa casa que eu tô até agora, tem 3 anos, né? Vai fazer 3 anos agora em junho. E eu comecei a fazer o quê? Correr atrás de prejuízo, tentar fazer tudo o que eu poderia fazer para poder conseguir pagar minhas contas. Então, a primeira meta do projeto Menina Mimada era limpar meu nome, que estava mega sujo. Então, paguei, limpei, meu nome tá limpo, graças a Deus, né? E muito esforço também, não é só sorte, tem muito trabalho por trás.
Eu adoro falar de dinheiro, eu adoro falar de finanças. Eu ajudei muitos amigos meus que hoje são empreendedores, que têm seus negócios e tarará. E muitas vezes eles vêm ainda, perguntam como fazer isso e aquilo, né? E questão de investimento também, porque eu sempre gostei. E no outro vídeo que eu fiz, né, eu disse que eu sou de Sagitário, né, eu sou dezembro e o meu signo é Sagitário. Não tenha nada a ver, gente, mas assim, as características, né, quando elas é bom por um lado dos signos, porque você vê características da personalidade, aonde você vai se conhecer. No que você vai se conhecer, você consegue ter equilíbrio. Então, o Sagitário é um signo aventureiro, é um signo que gosta de viajar, que gosta de gastar, que não liga pro amanhã. E sim, eu tenho esses pontos também. Eu sou exagerada, hashtag um só não basta. Eu sou uma pessoa que gasta muito, sim. Então, eu sabendo disso, eu tenho que me controlar. Então, pensa como se fosse uma dieta. Se você sabe que você não tem controle com uma caixa de chocolate, compra um bombom. Então, é mais ou menos nessa analogia que a gente vai ver a parte financeira do nosso trabalho, da nossa empresa, do nosso crochê. E eu falo empresa e falo trabalho assim, gente, porque muitas pessoas não vivem só do crochê. Eu tô indo para artes manuais porque eu faço ponto cruz, bijuteria e fui pro crochê, né? Agora eu já aprendi tricô, tô aprendendo ainda, mas né, já entendi bastante coisa do tricô, que para mim era um bicho de 7 cabeças. Pretendo ir para outras áreas também da parte de artes manuais. Então a gente não vive só do crochê. Mas se você tá aqui pelo crochê, vai ser da mesma forma. E isso que eu vou falar aqui vai levar, você pode levar para qualquer outra área da sua vida. Então vamos lá. O projeto Menina Mimada eu fiz no ano passado porque eu precisava ter disciplina, eu precisava me organizar, eu precisava resolver coisas. E eu sempre dou 3 dicas para as pessoas quando elas precisam se organizar financeiramente, tá? Primeira coisa, se você tem um valor fixo, se você tem uma renda extra, seja o dinheiro que for que você tiver. Eu falo isso porque teve uma época que eu trabalhava e eu recebia R$200 numa associação, que eu trabalhava só meio período, e era 3 dias na semana, alguma coisa assim, e R$100 eu pagava a conta e R$100 eu ficava pra mim. Até o momento que eu comecei, paguei o que eu tava devendo, e aí eu comecei a juntar e comprar coisas pra eu poder dar aula de reforço. E no que eu dava aula de reforço, eu comecei a investir e comecei a ganhar mais. Então assim, eu sempre fui empreendedora, eu sempre gostei e sempre vejo oportunidades, tá? E você tem que saber ver a oportunidade e avaliar a oportunidade. Então, primeira coisa que você vai fazer é o diagnóstico financeiro. E nesse diagnóstico financeiro, tá aqui não. No diagnóstico financeiro, você vai ver o quanto você custa, quanto que você gasta, quanto é as suas despesas reais, porque tem aquelas que não são reais. E nisso você vai vendo para onde está indo o seu dinheiro. Então você pode fazer isso, sentar um dia e fazer, e eu vou fazer isso porque eu tenho que fazer novamente, porque agora eu vou botar no computador. Eu tenho no celular, mas eu vou passar tudo por computador, que eu tô fazendo, tô lendo o livro Chefe de Mim e tô fazendo como um curso. Então assim, o próprio livro, ele tem atividades que você tem que fazer e eu parei no capítulo aonde eu tenho que fazer a minha planilha financeira pessoal e a minha planilha financeira pessoa jurídica. Porque um não pode se misturar com o outro. Um trabalha, né? Aqui vamos fazer uma brincadeira, que é o meu caso do meu nome, né? Meu nome é composto, é Viviane Cristina. Então, a Viviane, ela é dona do Cris Lima Atelier. Da hashtag um só não basta. Então, a Viviane, ela trabalha para pagar a Cris, a Cristine. Né? Então assim, você vai dividir essa parte. Então uma realmente vai trabalhar, você é a chefe, é ela que manda.
É ela que vai na responsabilidade. E muitas vezes, isso é até interessante da gente ver, porque às vezes a gente tem que se vestir numa roupa de um personagem para fazer determinadas coisas que às vezes a gente fica, meu Deus, eu nunca imaginei que eu estaria aqui. Isso acontece muito comigo. Hoje em dia eu tô um pouco mais acostumada, mas as primeiras vezes que eu fui dar aula. Então eu tive que vestir a personagem de professora, coisa que eu nunca tinha feito. A mesma coisa é quando eu vou para algo que eu tenho que ser palestrante, que eu venho aqui para o YouTube também, né? A gente veste aquele personagem, então a gente faz essa dualidade e essa divisão de pessoas, tá? Então você tem a pessoa jurídica e a sua pessoa física. Quanto gasta a sua pessoa física? O projeto Menina Mimada, ele serve para minha pessoa física. E o livro Chefe de Mim, ele tá me ajudando no pessoa jurídica. Eu somei há 1 ano. A minha empresa, ela tá crescendo muito. Eu não trabalho somente com a produção de crochê. Eu fui andando de várias fontes de renda. E é preciso ter essa organização, porque hoje cai R$50, amanhã cai 100, depois de amanhã cai 5.000. O que é que eu faço? Eu quero esvaziar o meu carrinho da Shopee. E não dá pra fazer isso, né? Quer dizer, dá se eu apagar tudo que tem lá, mas a pessoa quer que chegue. E comprar na internet é coisa boa demais, minha gente. É coisa boa demais, então tem coisa. E também tem a questão de promoção, disso, daquilo, mas aí você tem que ver aquelas coisas que você quer e faz sentido pra você. O projeto Menina Mimada vai fazer 1 ano e eu tava olhando esses dias algumas coisas que eu fiz, que tem 1 ano, tem 2 anos que eu botei no papel, que eu planejei, que eu pensei, isso vai dar certo, isso funciona, isso tem como andar, só que não hoje, não agora, né? Tem alguns editais, por exemplo, de projetos que eu olhei, aonde eu não espero agora fazer. Mas aí, não, para o ano que vem eu consigo me preparar. Inclusive, tem um edital este ano que eu quero fazer, que ele foi do ano passado, eu cheguei a ler e não fiz. Na verdade, são 2. E este ano eu tô pensando em fazer os 2, ou pelo menos só um. Porque também eu não... a empresa de uma pessoa só não tem como conseguir fazer tanta coisa. Tem que contratar pessoas? Tem. Tem que ter funcionário? Tem. Minha empresa tem funcionário? Não, tem quase um estagiário. Tem uma pessoa que vem aqui me ajuda principalmente com coisa pesada, com arremate, com uma coisa e outra, gente. Então, essa pessoa já está por aqui. E eu espero que a empresa cresça o suficiente para realmente eu ter funcionários, eu não só ter funcionário, sabe? Mas gerar emprego para pessoas. Ah, isso é muito top. Então, primeira coisa, pague suas dívidas. Pague. O que é que você tanto tá devendo? A mulher do perfume. Pare de comprar. Compre uma última vez, por exemplo, tantos perfumes que é ali para você utilizar durante 6 meses, tanto tempo. Compre mais em conta. Faça alguma coisa. Tudo bem, você não quer ficar sem perfume. Faça alguma coisa, mas pare de estar devendo, principalmente a um, a outro, a pessoas físicas. Porque cartão... Bebam água. Este copo só faltava ter a minha marca aqui, né? Porque essa cor é predominante na minha vida. Eu adoro essa cor, apesar de ficar muito bem de vermelho. Mas essa cor daqui é o Tiffany Claro. Esse aqui tá um pouco mais forte. Mas eu adoro essa cor. E quase tudo que eu vejo dessa cor, eu compro. Eu sou exagerada. Mas, além de ter um ponto muito bom, porque, gente, antes, os meus copos são 500 ml, eu tomava e eu achava super rápido como eu secava eles. E desde que eu comprei esse copo, eu acho super rápido como eu seco ele também. E é 1 litro. Eu levo pra academia, começou a academia. Eu levo pra academia e ele basicamente volta seco. 1 litro de água. Eu bebo muita água. E isso já me ajuda muito, porque eu fiquei pensando, eu vou ficar com a garrafinha pra lá e pra cá?
Não dá, não rola. Pois é. Vamos voltando, né? Que a pessoa aqui vai voando nos assuntos. Mas, enfim. Pague suas dívidas. Lição número 1, atividade número 1. Junto dela, que você vai ter que fazer, é o diagnóstico financeiro. Passe uma semana anotando tudo com que você gasta. É chato? É chato. Só que, hoje em dia, antigamente a gente usava dinheiro em papel. E vocês, quem é da minha idade, né, mais velha, vai lembrar que você era aquela coisa. Destrocou R$100, o dinheiro vai embora. Destrocou R$50, o dinheiro vai embora. Então a gente fazia de tudo para não destrocar o dinheiro. Fazia de tudo para não gastar o dinheiro. Você não gastava de R$100, você ia ali e comprava R$5, não, R$2. Não ia, gente. Porque você ia perder aquela nota. E isso tudo se perdeu com Pix, com transferência, com cartão de crédito, cartão de débito. Isso tudo se perdeu. Então essa dorzinha que você tinha, você não tem mais. E ficou muito mais fácil o dinheiro movimentar. E o Pix, o cartão de crédito, o de débito, o Pix, a transferência, eles existiram, eles foram criados para que a movimentação, o giro monetário fosse muito mais rápido, né? Para que as pessoas não segurassem o dinheiro em casa. Os investimentos, eles também têm esse ponto na questão das pessoas que gostam de guardar dinheiro em casa, de moeda, de papel. E ter essa segurança, além de estar ali guardado, que o rato não vai roer, que não vai pegar mofo, que o colchão não vai queimar, né, com o dinheiro junto, que alguém vai chegar na sua casa e te roubar. Essa questão dele quer ter um rendimento, então existem os investimentos para isso. Então, além do seu dinheiro estar ali guardadinho, na segurança, porque o investimento ele tem um fundo garantidor de crédito, o FGV. Não, é o Fundo Garantidor de Valores. Acho que é isso. E ele garante ali o teu valor, né? Que tem que ser protegido. Então, o seu dinheiro está investido, mas ele está sendo protegido, tá? Então, ok. Fez o diagnóstico, passou uma semana, um mês, 15 dias, anotando tudo que você gasta, principalmente quando você recebe seu saláriozinho, né? Porque a pessoa fica animada. Eu lembro quando eu era criança, que sempre que a minha mãe recebia, a gente ia fazer compra. Então, aquela feira, que a primeira semana é a fartura. A última semana do mês é água e bolacha. E a gente saía para comer e pedia comida. E comprava blusinha e fazia essas coisas. E aí o dinheiro, né, realmente não dava. A primeira coisa que você tem que fazer quando você recebe é separar o dinheiro das coisas que você tem que fazer. Por exemplo, tem coisas aqui que eu só pago em dinheiro. E eu gosto muito da facilidade de pagar com Pix, eu gosto muito da facilidade de pagar com cartão. Porém, tem coisas que tem que ser com dinheiro e tem coisas que eu acho melhor pagar no dinheiro, como a mototáxi. Eu sempre uso mototáxi, basicamente uma vez por semana eu vou lá no centro e eu vou e volto de moto, é R$10, 5 para ir, 5 para voltar. E eu gosto de ter esse dinheiro. Eu tava até olhando ontem que eu fui pagar água mineral que eu compro também, e tem que ser no dinheiro porque a pessoa que me vende não aceita nenhuma forma digital. E eu já deixei do mês passado, já deixei separadinho o dinheiro da água deste mês. Quanto que eu gasto? Tá ali o dinheiro separadinho. Aí eu fui olhar outra coisa e eu vi que eu tinha o dinheiro ainda da moto também. Inclusive porque essa semana não teve reunião. Aí eu não fui. Tem semanas que eu prefiro não ir. E eu ia mais quando, né? Quando tem a frequência mesmo pra ir. Toda semana eu vou, mas essa semana eu não vou. E essa semana eu não fui também, porque eu fui pra um curso. E essa semana agora que começa, hoje é dia 1º de junho, é um domingo. Eu tô super animada, esse é o terceiro vídeo que eu tô gravando. Então essa semana já teremos bastante vídeos, né? Eu vou fazer curso 2 dias lá no centro. Um é o dia todo e um é só amanhã. Então, eu já tenho que ter esse valor ali reservado. Novos hábitos, tá? Tem que aprender novos hábitos. Eu gosto muito de falar que a parte financeira é igual a uma dieta. Você vai ter que aprender novos hábitos
Por exemplo, beba água, anote tudo que você gasta. Saiu, anota. Foi para tocar, anota. E é uma coisa que a gente tem muita dificuldade de fazer. E eu digo a vocês, anota no celular, ok, mas depois passa para um caderno. Passa na caneta, no lápis. Por quê? Porque quando a gente anota com caneta, com lápis, primeiro que se você vai fazer com caneta, você tem mais concentração para não errar e não rasurar. Segundo que o nosso cérebro, ele tem uma coisa que ele entende que aquilo ali vai ficar registrado. É muito interessante e isso não sou eu que estou dizendo, tá? Isso aí tem vários estudos neurocientíficos que falam sobre isso. E eu mesmo comprovo isso, por isso que eu tenho muitos cadernos, por isso que eu escrevo. E às vezes eu escrevo 2, 3 vezes a mesma coisa em cadernos diferentes, porque às vezes eu vou lá olhar e tá tudo feito. Eu fiz aquilo ali que eu botei, aquilo ali que eu me propus, não sai da minha cabeça, sabe? Fica aquilo ali e aí eu fico meio que vai esperando ali a oportunidade. Uma dessas coisas foi a academia. Desde o ano passado eu tô tentando ir pra academia. E eu já falei aqui com vocês que a academia que tava muito cara, principalmente a academia que eu queria fazer, que tem yoga, pilates, meditação, tarará, tarará, que são coisas que eu gosto. E fui botando o que eu queria fazer desde o ano passado e nada deu fazer. Eu digo, sabe de uma coisa, eu vou começar esse ano fazendo a minha meditação em casa, fazendo algumas coisas de yoga em casa, porque a yoga ela tem muita questão do alongamento, então pra gente que fica muito tempo sentado é bom, principalmente pra coluna. Eu digo, eu vou começar a fazer o que eu quero fazer e tal. E aí ficou inviável ir para a academia que eu queria, porque eu iria gastar no mês com a mensalidade mais o transporte R$230. E essa não era a minha realidade, não estou disposta a pagar isso ainda, né? Ainda não cheguei nesse nível. Aí teve a academia daqui, que estava R$130, aqui do meu bairro, que eu vou andando e tudo mais. E eu, ok, legal, vou me organizar para poder ir, porque, né, pelo menos dá certo. E aí, quando foi no mês passado, a minha amiga me chamou para fazer parte do plano dela, aonde eu pago R$80. E aí, a gente começa o pagamento dia 30. E foi uma sexta-feira, e eu fui pra academia na sexta-feira, e eu fui no sábado também. Hoje é domingo, hoje não tem. E amanhã eu pretendo ir, né, também. Academia, né, eu queria muito ir, aconteceu e apareceu, foi igual o exame de sangue que eu precisava separar o dinheiro, Fiz de graça pelo SUS aqui pelo postinho. Precisava ir pro dentista fazer a limpeza, ver uma cara e outra, fui também e tal. Não gostei da dentista, não vou mentir. Mas eu tenho um dente que eu não sabia que era canal e eu precisava fazer o raio-x dele. Aí eu fui fazer no plano de saúde que eu já pago, meu, né? Por isso que eu sempre digo a vocês, você é o seu melhor investimento. Sem você a empresa não anda. Sem você as coisas não funcionam. Sem você os projetos não saem do papel, a minha gata. Sem você o spa de tapete não vai ser feito. O crochê não vai ser, sabe? Muita gente eu vejo que diz, eu queria que a minha filha fizesse, eu queria que alguém me ajudasse, tarará, tarará. Mas muitas vezes, quem vai apoiar o seu negócio são pessoas de fora. Você vai acabar contratando realmente pessoas de fora. E aí eu pago meu plano, que é acho que é já bem conhecido, né, nacionalmente, que é o cartão de todos, aquele Amor Saúde, que a Thaís Araújo e o Lázaro Ramos fazem a propaganda. Então eu tenho ele, eu pago todo mês. E lá tem desconto para você fazer as coisas e tudo mais. Eu tinha feito, antes de fazer a limpeza, um orçamento que tinha dado R$700. Então, eu fiz a limpeza pelo posto, fiz acho que ainda um dente na cara, alguma coisa assim. E aí, eu precisava fazer o raio-x, eu fui lá, fiz o raio-x, foi R$16 o raio-x no meu dente. E eu já estava procrastinando, olha, R$16. Às vezes a gente deixa de pagar, investir um pouco mais numa coisa que é pra gente, pra nossa saúde e tudo mais, e em outras coisas nem gasta muito mais. Principalmente material e barbante, que às vezes você nem tá precisando e você tá aí fazendo o estoque do outro mundo porque você vê as influenciadoras com paredão de barbante aí, né? Mas vamos lá, críticas à parte.
Aí eu fui fazer novamente o orçamento, aí ela viu, né, que era o raio-x, viu que era um canal, que quebrou meu dente. E aí ela disse que não precisaria mexer muito, mas iria fazer a restauração, ok, beleza. Isso eu já tinha feito orçamento com uma outra dentista, que é aqui da onde eu moro. E a dentista daqui disse que o mais em conta que ficaria seria R$150. E lá ela disse que tem uma cárie aqui também, pra fazer, e o dente. R$200, os dois. Então, assim, é uma boa oportunidade? É uma boa oportunidade. Eu já fiz tudo certinho, Preciso botar no meu orçamento? Preciso botar no meu orçamento. Talvez tirar uma coisa e outra, sim, quem sabe. Mas pelo menos uma coisa eu já resolvi e vi, né? Às vezes, o que acontece? O Amor Saúde chegou aqui e foi super bem e tudo mais. E a parte odontológica às vezes é muito caro. E quando eu fiz o orçamento dos R$700, eu poderia dizer, mas tá bom, dava pra fazer. Eu passava no cartão, eu tava animada pra fazer e tudo mais, né? E aí aquela oportunidade disfarçada, né? Porque não era bem uma oportunidade, porque eu ia gastar muito mais. Sendo que, graças a Deus, a gestão do prefeito, do governo, tá funcionando bem e eu consegui fazer realmente aqui pelo posto de saúde uma parte do tratamento e a outra parte que seria mais cara realmente seria essa parte da restauração do meu dente. Porque a pessoa que fez o orçamento a primeira vez não pediu raio-x, não fez raio-x. Então ele não sabia o que era para fazer. Na cabeça dele, provavelmente ele teria colocado ali já o valor do canal. E é um dente que eu já tenho um canal, já tenho um pino, não tenho mais, não precisa fazer nada disso. Certinho, certinho, ok. Então, primeira atividade, já passei para vocês, diagnóstico financeiro, anota tudo que sai, tudo que entra, quanto você gasta, todos os dias, uma semana, 15 dias no mínimo, para poder você saber, né, se você cabe nos seus sonhos, porque é muito comum a gente viver um degrau acima do que a gente recebe, gastar a mais do que a gente recebe. Se eu recebo 2.000, eu gasto R$4.000. Se eu recebo 30.000, 60.000 reais, e eu não tô falando de brincadeira, gente, eu conheço juízes que estavam super endividados até aqui, com empréstimos e facilidade de dinheiro, né? Empréstimo, isso e aquilo, e super gastando demais. E olha que a gente olha assim, para quem tira um salário mínimo, 30.000 no mês, eu podia fazer tanta coisa que eu não ia me endividar. A gente se endivida, sabe por quê? Porque você quer viver no padrão dos 30.000. Porém, o certo é a gente sempre viver um pouco abaixo. É sempre a gente viver um pouco menos. E se conhecendo, né, você vai saber o quê? O que é que pra você tem valor. O que é que pra você faz sentido. Eu posso chegar aqui e eu digo, eu dei R$300 em uma boneca. Pra mim faz sentido, pra você não. Talvez pra você faz sentido fazer a reforma da sua casa. Eu não tenho casa, então pra mim não faz sentido. Comprar uma roupa, comprar bolsa, comprar sapato, que pra mim não faz sentido. Uma televisão, uma máquina de lavar. Só que pra mim não faz sentido nesse momento, agora, né? É igual o presente. Você disse, você quer ganhar, o que é que você gosta de ganhar? Eu adoro perfume. Sabe aquele perfume importado? Eu não tenho nada com perfume. Você pode me dar o mais basiquinho que tiver, a não ser que a minha alergia ataque. Fora isso, eu tô usando, eu não tenho frescura. Mas, por exemplo, com coisas que eu realmente dou ali valor, que pra mim faz sentido, aí eu gosto, eu vou atrás e invisto um pouquinho mais naquilo ali, porque pra mim faz sentido. Eu sempre digo, você gasta com o que você gosta, tá? E ninguém tem nada a ver com isso. Não comprei, precisava de uma cama, precisava. Minha cama tava quebrada, muito antiga, tarará. Precisava de uma cama, precisava.
Comprei uma cama? Não comprei uma cama, porque até então, pra mim, não tinha problema nenhum. É que nem adolescente, sabe, que dorme em qualquer canto, dorme até em pé. A gente que quando vai ficar andar adulto, só gosta de dormir na nossa cama, né? Mas eu ainda tenho essa facilidade. E aí, ganhei 2 camas. O que é que eu ia dizer? Peraí. Voltando ao se conhecer, né? Como eu disse, eu sou de Sagitário, porém meu ascendente super forte é em Touro. E Touro, ele não gosta de trabalhar, ele é super preguiçoso. E eu digo, gente, eu sou muito preguiçosa. Quando você vê eu fazendo as coisas, por exemplo, aí hoje eu gravei 3 vídeos, é pra eu não gravar nenhum vídeo durante a semana. Então eu já gravei tudo. Eu vou editar, é porque eu não quero fazer durante a semana. Eu não vou fazer, eu sou muito preguiçosa. Ah, eu não quero fazer tal coisa amanhã, eu já faço hoje. O bom é isso. Eu já me conheço, então eu acabo fazendo algumas coisas. O ruim é quando às vezes eu deixo umas coisinhas pra última hora, sabe? Mas dá certo no final das contas. Porém, Touro precisa trabalhar, porque Touro é um bicho caro. Touro gosta de luxo, Touro gosta de conforto, de estar em casa, de comer bem, tá? Então, o Touro ele trabalha obrigado para manter seus luxos. Então, eu trabalho muito, eu trabalho loucamente e eu gosto de trabalhar, tá? Eu gosto muito de trabalhar com o que eu gosto. Trabalhar com algo que para mim não faz sentido, claro que eu não vou gostar. Por isso que eu só trabalhei na minha vida, né, toda uma única vez CLT. Outras vezes foi assim bem básico, porque eu precisava trabalhar realmente para pagar uma coisa ou outra. Mas eu sempre trabalhei para mim, eu sempre fui empreendedora. Eu tava conversando com meu pai esses dias e ele disse que quando eu era criança, e olha que eu não tenho essa lembrança, eu não me lembro disso, mas ele disse que eu desenhava e vendia os meus desenhos. Então eu sempre fui empreendedora, eu sempre gostei de trabalhar com o que eu gosto. Ai, você gosta de pintar desenho? Eu sempre gostei, só que eu tenho agora eu vou botar dar o nome aos bois, né? Porque pelo jeito, só para vocês entenderem um pouco. Nada diagnosticado realmente, mas só para entender. Eu tenho hiperfoco. Então, quando eu tô naquela fase ali, eu deixo outras coisas de lado. É assim que acontece. No momento, meu hiperfoco tá na academia e na parte financeira. Então, teve dias que eu não pintei nenhum dos meus desenhos, teve dias que eu não escrevi receita, teve dia que eu não fiz crochê, teve dias que eu não vi projeto, e eu só pensava e só queria ver aquilo ali. É por isso que eu tô gravando esse vídeo agora também, porque, né, tá no meu campo de hiperfoco esse tema que é a parte financeira. E eu consigo ir de um hiperfoco para outro muito fácil também. Só que eu sei que, por exemplo, comecei a academia, a minha obrigação no dia, na sexta-feira e no sábado, era ir para academia. Então as outras coisas podiam ficar tudo do lado. Só que eu consegui fazer bastante coisa, graças a Deus. Inclusive completar as coleções, as coisas que estavam faltando da produção do mês. Consegui fazer bastante coisa. Mas assim, eu acordava na preguiça, que eu não queria fazer nada, eu não queria levantar, eu queria passar o dia inteiro na cama. Mas eu tinha aquela obrigação, frase do pessoal da internet, né? Adulto não faz o que gosta, faz o que tem que fazer. Porque se a gente for fazer só o que a gente gosta, complicava, né? Então, eu só ia trabalhar acho que umas 2 semanas. E de preferência de madrugada, então não dava certo. Como hoje, já tá tarde, eu ainda tô aqui. E eu ainda queria fazer uns squares da minha blusa, que tá ali. Mas já vi que não vai dar. Porque senão amanhã de manhã eu não acordo pra ir pra academia. E meu hiperfoco no momento tá pra ir pra academia, até pra fazer meu dinheiro valer, porque eu não vou gastar dinheiro. Então eu tenho que ir. E nessa questão de ir para um lado e ir para o outro do hiperfoco, eu só pensava nisso. Academia, 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 academia.
Mas para ir para academia, eu tinha que deixar a comida pronta, eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo. Então, assim, as coisas vão andando, né? Então, touro, né? No meu signo Sagitário, com touro, então touro tem que trabalhar para ter luxo, ter dinheiro. E é uma coisa engraçada porque, assim, eu consigo, graças a Deus, me manter, eu consigo ter dinheiro. Deus nunca deixa eu faltar nada. Mas eu também consigo oscilar entre uma época que eu não tô tão bem, que foi a época quando meu marido faleceu, e uma época que eu estou super bem, como agora, e poder ver que paguei minhas dívidas, primeira parte, paguei minhas dívidas, ok, beleza. Vou comprar o que eu preciso. Essa é a segunda tarefa. Faz uma lista daquilo que você precisa. E aí, aos pouquinhos, todo mês, uma coisa e outra, de preferência do mais barato para o mais caro, você vai comprando. Precisava de um tanquinho. Eu sou uma pessoa que eu trabalho em casa, eu adoro estar na minha casa, então eu preciso do mínimo do conforto. E olha que eu não tenho ar-condicionado, mas eu comprei um ventilador potente que está aqui desligado, porque eu tô morrendo de frio já. Tava nos meus planos comprar uma cama, mas aí, né, já recebi a cama. Comprei o tanquinho, comprei uma panela de arroz, porque eu gosto das coisas rápidas, das coisas práticas. A mesma coisa foi, comecei a comprar algumas coisas antes mesmo de ir para academia. Então, eu comprei o copo que eu precisava, comprei roupa que estava faltando, fiz aquela limpa, né, no guarda-roupa para ver, comprei minhas cintas que eu gosto, comprei um tênis. Então, as coisas eu fui comprando aos poucos e já estava na minha lista faz tempo. Então, eu fui comprando aos poucos até chegar esse momento agora, né, que foi da academia. Inclusive, fiz uma avaliação, porque eu quero realmente ir para academia e fazer as coisas certinho, que funcionem para mim. A outra coisa também foi a questão da comida, porque a pessoa vai para academia, começa a ver as coisas, querer comprar 1,5 milhão de coisas, mudar uma coisa aqui, uma coisa ali, beleza. Eu já tenho muito tempo que eu faço educação alimentar, eu já tenho alguns hábitos bem saudáveis, como beber bastante água. Mas eu tava vendo que mudou muita coisa em relação à dieta, nutrição e tarará. Que a dieta que eu fiz, né, era muito restritiva. E alguns nutricionistas até hoje gostam de fazer dietas super restritivas ou ir na modinha de algum tipo de dietas, como mediterrânea, low carb, tarará e tererê. Eu fiz low carb mais de mês e eu não perdi 1 grama. Então, pra mim não faz sentido não. Faz sentido do jeito que eu faço, cortando algumas coisas e substituindo outras. Leite integral para leite desnatado. Boa substituição. Não comprava leite, porque eu não gosto de tomar leite. É muito raro. Vou comprar de caixa? Não, vou comprar em pó, que é mais barato e rende mais. Ovos, ok, porque eu sempre comi, mas aí eu diminuí, porque eu comia muito ovo, mas agora diminuí. Café eu já tomava sem açúcar. Refrigerante, que é o que me dá energia no dia. Eu prefiro tomar refrigerante a tomar energético. Então, o refrigerante que eu comprava era R$3,50. O bichinho, que eu gosto. Tive que trocar por zero. É quase R$11, 2 litros. E aí, realmente, agora eu vou ter que ver, porque, né, mais verdura, mais frutas eu tava comprando. Na verdade, assim, como eu disse, né? Segunda coisa, compre o que você precisa. E eu tava precisando fazer uma compra, eu tava precisando comprar coisas que eu queria comer, que há tempos que eu não comia. E aqui só tinha mercados pequenos, então chegaram mercados maiores, trouxeram mais variedade de coisas e tal, não sei o quê. E, por exemplo, eu não curto muito Nutella, até como, ok, beleza, prefiro doce de leite. Não sou de comer chocolate, várias vezes eu fui na Cacau Show, comprei pra gente, nunca comprei nada, então comprei dessa vez, comi, gostei. Assim, inclusive, experimentei o pistache, que eu nunca tinha comido, né? Então, assim, a minha parte sagitária aventureira gosta de experimentar coisas novas, e a de touro que gosta de comer, gasta com umas coisinhas lá, né? Não muito boas, mas enfim, comprei várias coisas. Durante 2, 3 meses eu comprei tudo que eu queria comprar.
pra experimentar, pra ver, tarará. Porém, não pode faltar o meu arroz com feijão. E aí, mês passado, eu fiz uma compra pro mercado, né? E nessa compra de mercado, deixa eu ver o tempo. Ah, tá. Nessa compra de mercado deu quase R$ 400. E às vezes eu também compro coisas pro meu afilhado e tal, mas enfim. Aí deu R$ 400 e a maioria das coisas foi trocando algumas coisas de lugar. Então eu comprei leite desnatado em pó, comprei uns iogurte zero, que inclusive eu não comprei, mas tem um que eu já tava comendo antes mesmo, e eu acho ele super caro, porque é um pote desse tamanho, de 12 conto, que eu gosto de comer, principalmente quando eu tô na TPM. Curti muito ele, acho que é o terceiro ou quarto que eu compro um por mês, às vezes dois por mês. Comprei o que mais? Já comprei carne para deixar estocado, que sempre, né, é um pouco mais caro. Comprei material de limpeza, que também pesa, que é uma beleza. E algumas verduras, algumas coisas assim e tal. Mas assim, não tem. E o refrigerante zero. Pois é. Algumas coisas mudaram muito. Ontem eu fui na quitanda, né? Comprar verdura, comprar fruta. Fruta é uma coisa que eu não como, porque a pessoa aqui tem seletividade alimentar. Então, por exemplo, eu como a banana normal. E às vezes ainda assim eu fico querendo engolir para vomitar. Por conta da textura da banana. Inclusive, eu vou comer daqui a pouquinho uma banana com leite. Eu gosto muito da vitamina de banana, mas não me dê nada com preparo de banana. Mingau com banana, banana assada, bolo de banana. Não me dê nada que seja feito assim com banana, porque pra mim não dá certo. Eu não vou conseguir comer. Coco é a mesma coisa. Eu tomo água de coco, eu como coco in natura, mas não bote nada de coco ralado nas coisas que eu não gosto. Adoro o cheiro de canela, mas não suporto comer canela. Entre outras e outras coisas, como por exemplo o refrigerante. Eu não tomava aquele refrigerante não só pelo preço, o preço dele é muito bom. Mas, por exemplo, tinha outros que tinham preço parecido e eu não gostava. Era o sabor dele realmente que eu gostava. E aí eu comprei o refrigerante zero, que teve que ser a Coca-Cola até então, porque eu não fui no outro mercado que é maior, que tem outros. Eu quero Quite zero. Eu gosto do sabor da Quite. Então, se tiver Quite zero, eu vou preferir o Quite zero do que a Coca-Cola. Comprei porque eu preciso comprar e preciso fazer algumas coisas que eu preciso ter energia. E eu prefiro comprar o energético. Porém, tem uns 2 meses atrás que eu queria experimentar aquele Monster, pra ver se é bom. Porém, o preço dele já me desanimou. Deixa eu ver o que era mais que eu ia dizer. Sim, comprar o que você precisa. Então, eu comprei roupas que eu tava precisando, principalmente pra trabalho, né? Comprei sapato, comprei... foi mais que eu comprei. Comprei as coisas pra dentro de casa. Comprei a mesa, que agora foi investimento também. Tem algumas outras coisas também que eu tô comprando que é de investimento. Mas assim, trabalho é trabalho. Por isso que eu disse, separa a pessoa jurídica da pessoa física. O que é que a minha pessoa física quer? Quer ir pra Disney. Quer... Nem eu sei direito, gente, porque eu tenho tanta coisa. E eu já fiz tanta coisa. Quer ir em agosto pra Maceió passar o Dia dos Pais, sabe? Tenho como ir? Vou de quê? Vou pagar o quê? Porque assim, se eu for escolher, eu quero ir de carro particular e ficar no hotel. Mas eu tenho como ficar na casa da minha amiga lá de boa, sem problemas. Minha preocupação maior, na verdade, é meus gatos. Mas também dá jeito. Mas eu queria ir de carro, eu queria ir de ônibus não vou mentir. E aí, você comprou o que você tá precisando? É um celular? Compra o celular. É tal coisa? É tal coisa. Então, investe e compra. Por quê? Porque quando for chegar na terceira fase financeira, você tem que estar muito de bem com a vida. Você tem que estar muito feliz. Você tem que estar muito tranquilo. E, como é que fala? Você tem que estar satisfeito com o seu padrão de vida até ali. Não é que você vai comprar um carro, gente, tá? Não é assim que funciona. Mas você vai comprar aquilo que você precisa naquele momento. Ali, pra estar bem, pra viver. Aí tem uma pingueira em cima da minha cama. Realmente, você vai ter que consertar, tá? São coisas que realmente precisa e não coisas que você quer.
desejos, a gente vai deixar para a terceira fase, que é a fase da dieta, que é a fase onde você vai ver tudo que você pode cortar. Hoje eu não tenho Netflix, que eu cortei. Eu não tenho plano de celular. Eu não tenho a Glambox há 3 anos, 2, 3 anos por aí, que eu adoro a Glambox, mas eu não tenho. Talvez hoje nem faça mais tanto sentido pra mim, porque era mais produto do que eu conseguia usar, né? Deixa eu ver o que mais. Não sei. Eu cortei várias coisinhas pequenininhas. E, por exemplo, eu comprei o livro agora, né? E tem alguns livros que eu quero também ler. E aí, minha operadora de celular, quando eu boto crédito, ela me dá a opção de utilizar um aplicativo que tem livros. Então, agora, o que é que eu vou fazer? Eu quero comprar um tablet, um iPad, alguma coisa assim, para eu poder ler esses livros. E aí, eu não preciso comprar os livros, porque são digitais, são mais baratos. Eu posso levar para onde eu quiser e é mais fácil para mim também. Então, eu já vou dar uma economizada, inclusive, porque tem um outro livro da Natália Arcuri, tem o primeiro e o segundo, né? Esse é o terceiro. O primeiro eu li e já doei. O segundo eu nem sabia que tinha. E o terceiro que eu também não sabia que tinha, aí eu comprei. Mas nesse aplicativo, esses dois eu tenho de graça, então eu não preciso comprar. Deixa eu ver o que mais. Não sei o que mais, mas enfim. Na terceira fase, é o que você vai fazer, vai ser a dieta financeira. Você vai realmente se organizar. Recebeu? Separa tudo certinho que você vai gastar. Mas a gente que não recebe salário. Vamos começar a botar na cabeça que a gente tem que aprender a ter salário. Como é que faz isso? Como é que eu me organizo para ter o meu salário? E é nessa fase que eu tô. Por isso que eu vim trazer aqui o projeto novamente, né? Eu consegui pagar minhas contas. Eu consegui comprar várias coisas que eu queria. Inclusive, comprei o meu Stitch que respira, porque para ansiedade ele é maravilhoso, não vou mentir. Ele é muito bom. E fazer a dieta financeira, que é onde você vai começar, na verdade, a investir. E isso é investir o dinheiro para trabalhar para você, é investir em uma reserva, seja ela de oportunidade, seja uma reserva financeira, seja ela um capital de giro. Você vai investir nisso. Você vai investir em crescimento profissional, como agora eu tô fazendo vários cursos. Vocês estão vendo que agora temos vídeos com legenda, sim, gente? Acessibilidade. A pessoa tá aprendendo, tá estudando, tô fazendo vários cursos, inclusive, porque, né, eu vou atrás de investir. E às vezes diz, o curso que eu tô fazendo, por exemplo, agora que eu tô fazendo, ele é grátis. Ele é gratuito, porém, eu passo o dia fora, eu pago a moto pra ir, a moto pra voltar. E a gente às vezes não pensa dessa forma, mas, por exemplo, eu passo o dia fora, eu não produzo. Eu não trabalho aquele dia, então é no curso. Então, sim, eu também estou investindo, apesar de não ter investido financeiramente para o curso. E aí eu digo a vocês, aproveitem as leis de incentivo à cultura para procurar na cidade de vocês cursos gratuitos para vocês aprenderem diversas outras coisas. Eu fiz um também que era de acessibilidade, porém ele é em Salvador. E aí eu tinha que participar dos dois para ter o certificado. Participei da primeira aula e depois não participei mais só por conta disso mesmo. Mas tem outros que sempre está tendo. Aqui em Pernambuco a gente tem um mapa cultural e de vez em quando no mapa cultural também sai algum desses cursos. Tem até uns 2 que eu tenho que olhar para me inscrever, porque senão me perco toda. E muitos são online. Para a pessoa que não gostava de nada online, agora tá amando. Então também tem a questão de ser online, o que facilita muito. Para se aperfeiçoar. Então assim, eu fiz... esse das legendas eu fiz pelo Sebrae, aqui na cidade. Eu acabei não indo um dia, que era sobre o WhatsApp, e o outro era sobre o TikTok. A pessoa tá indo, tá aprendendo, gente. E isso que ainda tem os que eu faço pelo YouTube. Eu vou lá e procuro do assunto, e assisto, e vou anotando, e faço realmente como se fosse um curso. Como a questão do tricô. O tricô, eu fiz o curso, mas assim, são videoaulas.
gratuitas, tá? São videoaulas gratuitas, sem problema, que tá aí disponível. E aí só foi eu tentar ver com uma professora, outra professora, não entendi com essa, vou pra essa, não entendi com esse material, fui com outro, peguei uma agulha e vai. E assim a gente vai aprendendo. E aí nessa parte do investimento, agora eu vim mostrar pra vocês também resultado, vou botar aqui na tela o quanto eu tenho investido, tá? Já, ok, beleza. E esse é um só, porque eu tenho alguns outros. E aí eu vou falar aqui um pouquinho das coisas que eu anotei. Primeira coisa, você é o seu melhor investimento. Se você tá bem, as coisas fluem. Quando você não tá bem, as coisas não fluem. A gente fala disso e daquilo, é como você pensar assim, ah, eu vou ter filhos porque quando eu ficar mais velha, ficar idosa, alguém tem que cuidar de mim. Se você tem esse pensamento, não tenha filhos, porque filho não é pra isso, tá? Então, assim, eu sei que tem muitas mães aqui, eu sei que tem muitas que botam primeiramente o filho lá na frente, tarará, 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 mas de uma pessoa que perdeu a mãe bem jovem, entre outras que eu conheço também, que perdeu a mãe muito jovem, gente, se cuida, porque se você não tiver aí pro seu filho, né, você se doar, se você se doa 100%, não vai ficar nada, né, não vai ficar nada. E a gente mulher tem essa tendência a se doar demais para o próximo, para os outros e nunca dizer não. Dizer não não é ser ruim, não é ser egoísta, não é ser chato, é se defender, é dizer sim para você, entendeu? Eu já recebi aqui críticas dizendo porque meus filhos são a primeira coisa, tarará. Só que se você não tiver, quem vai cuidar dos seus filhos? Então a primeira pessoa tem que ser você. Isso não é ser egoísta. Muito pelo contrário, quem ama renuncia também, tá? Porque quem ama também educa, ou vocês nunca disseram não para uma criança. Não pode ser assim, né? Tem que dar limite. Então tem os seus limites também. Então se cuidem primeiro, sejam o seu melhor investimento, pensem em vocês primeiro, né? Não é um problema, não é egoísmo, não é nada disso, tá? Mas pensando dessa forma, fazer que nem minha amiga Eliude disse que agora que ela tá chegando numa certa idade, ela tem que trabalhar muito mais para poder na frente se manter. E na realidade o que acontece é ao contrário. A gente acaba perdendo mobilidade, a gente fica mais lenta. E na verdade o que a gente tem que fazer não é trabalhar mais, e sim encontrar novas formas de renda. Então se você faz crochê e faz encomenda, você recebe ali das encomendas. Mas em um dia que você não puder entregar suas encomendas, como é que você recebe? Então você tem que ter uma outra fonte de renda. Isso aqui é educação financeira, gente. Você não pode depender apenas de uma, não pode ter todos os ovos numa mesma cesta. Tem que saber diversificar e ter de vários locais. Aí eu tenho do TikTok, do YouTube, da venda na feira, da venda no Instagram, do Elo 7, de tal canto e tal canto. E o interessante é pesquisar e procurar formas de ter. No meu caso, além de eu fazer encomenda, além de eu vender presencial aqui na minha casa, na minha loja, eu sou professora hoje em dia também e faço minhas rendas extras com os projetos também, né? Então, eu tenho pelo menos aí, ainda tem o YouTube, 5 fontes de renda diferentes. Então, quando uma não tem, a outra tem. Quando uma não tem, a outra tem. Por isso que eu consigo hoje viver do crochê, que é uma coisa que eu desejo para todas vocês, para todo mundo, mesmo que não seja 100% sua renda principal, mas sendo uma segunda renda, sendo uma renda extra, aquela renda que faz você guardar o dinheiro para viajar, aquela renda que faz você levar seus filhos todos os meses para um parque de diversão, para um clube, para um passeio diferente, e por aí vai, tá? Então, assim,
tenham várias rendas. Na verdade, você não vai trabalhar mais, você vai trabalhar de forma mais inteligente. Que é a questão também, né, de fazer o dinheiro trabalhar para você. A gente fala muito na questão do MEI, como empreendedorismo, e eu tenho certeza que muita gente já chegou para vocês falando sobre isso, mas se você quer profissionalizar, se você quer crescer, você vai ter que ser MEI. Porque algumas coisas que você vai fazer, provavelmente vão te pedir nota fiscal. E quando, por exemplo, num projeto, você, por exemplo, eu vou fazer um projeto de uma feira artesanal com crocheteiras de Pernambuco, e aí eu convido a minha amiga Carol para participar, onde ela vai receber um cachê de 3 mil reais para poder vir, né, pagar estadia e tal, não sei o quê, e ela vai receber 3 mil reais. Com a nota fiscal, com o MEI, os 3 mil reais vai cair na conta dela, é dela, ela faz o que ela quiser, da forma que ela administra a empresa dela. Porém, se ela é pessoa física, eu vou ter que descontar desses 3 mil reais imposto de renda, INSS, ISS, taxa de serviço e tal. Por aí vai, são os impostos. Mas com a nota fiscal eu não preciso fazer isso. E quando você tira todos esses impostos, tá? Você fica ali com 1/3 do valor. No caso, 1/3 do valor é de imposto. Então, você vai ficar, vamos dizer, 3 mil com 2 mil. Um exemplo, tá, gente? Não é que vai ser assim, não, mas é bem por aí. E por isso que eu tô dizendo, né? Quando você quer crescer, quanto mais você ganha, mais você vai pagar imposto, vai. Porém, você também vai ter mais retorno. Ano passado foi uma oficina, depois 3 oficinas, esse ano tantas oficinas, e eu ensinando e outras coisas. Foi um projeto no ano passado, esse ano foram 5 e por aí vai, entendeu? Então a gente evolui, a gente cresce. E eu trabalho muito, eu trabalho porque eu amo trabalhar, eu trabalho com 1 milhão de coisas porque eu gosto. Mas, ainda faço curso, ainda faço as coisas, mas eu moro sozinha, eu não tenho filho. Eu não tenho responsabilidade, é igual a música do Capital Inicial. Ninguém para ligar, para saber onde é que eu tô, ninguém para ir comigo para onde eu vou. Por outro lado, ninguém para baixar o volume da música, ninguém para ligar para os pratos sujos. Se a casa tá assim, não tem cobrança, né? Eu não tenho cobrança da minha pessoa física. Minha cobrança maior realmente é da minha pessoa jurídica para poder pagar as contas, para poder entregar projetos, até porque sou eu que boto os prazos nos projetos, então eu tenho, né, que me controlar nessa parte. Outra coisa que eu queria falar com vocês, que muita gente perguntou também da questão de investimentos. Eu invisto desde muito nova, mas tipo muito nova mesmo. Eu entrei no YouTube em 2011 e comecei como eu disse, né, eu tenho hiperfoco. Então eu comecei a consumir de tudo que é conteúdo. Eu acredito que para lá, para 2005, 2011, 2001. Entrei no YouTube em 2001. 2005, eu comecei a ver conteúdos de financeiros. Então, eu nunca fiquei sem dinheiro. Minha irmã ficou pasma porque eu mudei de cidade. Eu fiquei 1 ano sem trabalhar e eu comprava tudo que eu queria. Eu comprava tudo que eu queria e vivia, ok, beleza. Apesar que chegou porém ser muito controlada também. Mas, enfim. O que eu queria dizer a vocês referente a investimento hoje eu acho as melhores partes de investimento no Banco Neon, tá? Ele de vez em quando ele traz investimentos muito bons. Eu tenho um, inclusive, que é 3 meses, tá em 120% do CDI. Enquanto a maioria dos outros, você deixa o dinheiro lá ou bota numa caixinha, vai para 103, 105. Então não rende tanto. Outro que eu tenho também é o Vira Crédito. Ele fica lá rendendo. Eu gosto desse para quando eu tô com um valor grande, como esse que eu coloquei de 10 mil, porque eu vou comprando no cartão, mas eu tenho que ter a mentalidade que eu tenho que pagar o cartão, porque senão
eu vou ter que tirar daquele valor que tá ali investido, tá? Eu posso tirar o valor ali quando eu quiser, contanto que eu não use como limite de cartão. Então, o que é que acontece? Eu tenho aquele valor, tenho lá 10 mil, mas eu preciso comprar uma geladeira. Em vez de eu comprar a geladeira parcelada e pagar os juros da geladeira, desculpa, em vez de eu comprar a geladeira à vista, né, mesmo com desconto ou não, porque hoje em dia tá cada vez mais difícil ter desconto, mesmo por conta do Pix, né, mas eu preciso comprar uma geladeira, eu posso dividir, né, eu não vou pagar juros do cartão, mas aí eu posso dividir no cartão, meu dinheiro ele tá lá rendendo, sabe, tá lá rendendo, eu não mexo naquele dinheiro que tá rendendo, porque eu vou tirar o quê? 3 mil e eu pago a geladeira? Deixa eu ver se eu consigo explicar. E em vez de ter 10 mil rendendo, eu ia ter 7 mil rendendo. Então, o rendimento dos 10 mil, ele é superior, muito superior aos juros, por exemplo, que eu paguei porque eu parcelei a geladeira. Apesar que hoje em dia é tudo sem juros. Ah, mas você poderia ter comprado e seria tipo, vamos dizer, 500 reais de desconto na geladeira. E eu dividi a geladeira em 10 vezes, um exemplo. Nesses 10 meses que o meu dinheiro ele tá lá, ele vai render o dobro desse valor, que seria o desconto. Então, para mim, faz sentido o vira-crédito também, quando eu preciso comprar algumas coisas determinadas e eu consigo trancar o valor também, para eu não usar o limite, né? E mesmo assim, eu uso. E aí eu pago a fatura normal, o que também faz gerar o score da gente, crescer e tudo mais, porque eu tenho ali uma fatura, eu tenho uma fatura com o meu endereço, que é um bem complicado para mim. Eu tenho uma comprovação de renda também para mim. Então, para mim é interessante o vira-crédito. O meu vira-crédito hoje, que eu gosto e tal, é do PagBank. Mas eu realmente estou pensando em mudar tudo pro Neon. Caixinhas do Nubank, eu não gosto. Eu já tentei algumas e não dá certo, para mim não funciona. Primeiro que ela tranca valores pequenos, o que não tem sentido. Outra coisa é que se eu invisto X hoje, por exemplo, na caixinha eu investi 50 reais hoje, e foi investir, entrou um dinheiro, eu quero investir mais 50 amanhã, eles não ficam para sair na mesma data, eles vão sair em datas diferentes. Então, para mim também não tem sentido nenhum. A terceira coisa e mais importante é que quando você vai investir lá nas caixinhas da Nubank, ele mesmo diz, eu vou ver se eu coloco aqui para vocês verem, ele mesmo, porque a Nubank não deixa eu tirar print, ele mesmo diz em qual ativo ele vai investir. E muitas vezes está lá, Neon. Então eu invisto diretamente na Neon, porque eu já tenho conta na Neon. Não tem necessidade, não tem para que eu fazer isso, tá? Então eu não recomendo para vocês, quem tá investindo, eu não recomendo fazer isso. Para quem gosta de guardar moeda, para quem gosta de guardar valores pequenos e tudo mais, o que eu indico é, se você tem uma conta principal, tipo a Nubank, e seu dinheiro entra ali, pode ser o dinheiro que for, e você quer começar a guardar, tipo, cofrinho, moeda, essas coisas, o que é que você faz? Que foi uma coisa que eu fiz e deu certo, né? Aí eu vou ver se eu tiro o print pra mostrar aqui pra vocês. Eu acho que tem uns 500 reais ainda lá. Ou tem mais? Não sei. Mas eu vou tirar o print e vou botar aqui pra vocês verem. É que toda vez que eu fazia uma compra, toda vez que entrava algum dinheiro e tarará, que ficava lá tantos centavos, eu mandava os centavos para minha conta do Neon. Porém, a Neon ela só deixa investir ou guardar no cofrinho e tal a partir de R$1. Então, eu ia juntando lá no Neon e quando fazia R$1, eu guardava. R$1, eu guardava. R$1, eu guardava. Você pode tirar a hora que você quiser. Outra coisa que eu tenho que dizer a vocês é que você pode fazer isso com os centavos que fica na sua conta digital, com R$1, com R$2, você que vai escolhendo, né, quanto é que você quer ir colocando por mês e tal, você quer botar ali. Principalmente é bom quando você tem uma outra conta, porque você não lembra daquela conta lá, porque não é a sua conta principal.
Deixa eu ver o que era mais que eu ia dizer a vocês. Referente a investimentos. Ai, gente, peraí. Falei do Vira Crédito, falei das caixinhas do Neon, que eu acho melhor, bem melhor do que o outro. Tá. Dentro do terceiro passo, que é a dieta financeira, não veja como um sofrimento. Por isso que eu disse, você vai pagar suas contas, você vai comprar as coisas que você precisa ali, que às vezes você achou que nunca ia conseguir comprar, mas você botou na lista que é prioridade, você vai comprar. E você vai entrar no terceiro passo, que é a dieta financeira, você não vai estar no sofrimento. Primeiro que não é para sempre, é por enquanto. Segundo que você pode se surpreender que aquelas coisas que você achava que precisava tanto, que fazia sentido para você, não vai fazer mais. É o meu caso com a Glambox, com a Netflix. Eu assisto e muito mais o YouTube do que isso, tá? Do que a Netflix, do que outros streamings. Esqueci outra coisa que eu ia dizer. Vai ser passageiro, dependendo do que você quer investir, dependendo do sonho, da meta que você tem, vai ser passageiro. Em 10 meses eu consegui juntar. Minha meta principal era ter um dinheiro guardado, né, uma reserva. A segunda era... A primeira meta era limpar meu nome. A segunda era, né, deixar minha casa, comprar as coisas que eu precisava, até para ficar mais prática a minha vida, mais fácil. Ter uma estabilidade financeira boa, né? A terceira meta que eu tinha era ter a reserva, então sim, eu tenho uma reserva. E agora, com 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, na verdade, eu vou estruturar a minha empresa. Eu vou começar a receber e tudo ir para a conta da minha empresa. E uma vez no mês eu receber o meu salário, que é o Prolabore. E eu já tentei fazer isso várias vezes, sim, já consegui fazer isso também. Primeiro que, com o diagnóstico financeiro, eu sei o quanto eu preciso por 6 meses. Eu sei o quanto eu preciso para pagar minhas contas principais por 1 ano. E eu tenho esse valor, né? Eu tenho esse dinheiro, graças a Deus, para esse ano. E aí eu já tô vendo os projetos, planos para o próximo ano já, né? Para eu poder receber e tá ali bonitinho. E ter, né, dentro dessa parte financeira, vai virando hábito e você não consegue mais deixar de investir. Você não consegue mais deixar de guardar o seu dinheiro, porque você vai vendo o dinheiro aumentando, 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 crescendo, crescendo. Outra coisa também do PagBank, onde eu tenho Vira Crédito, quando você compra com cartão, ele te dá cashback. E aí você tem um valor de volta. E esse valor de volta você pode investir. O meu tá lá todo investido, porque eu não precisava, né, pra comprar e tudo. Porém, a pessoa aqui é exagerada com as coisas, principalmente quando tá com hiperfoco, por exemplo, que chegou aí os livrinhos de colorido Bobbie Goods. Até então não tinha interesse no Bobbie Goods, mas tem uns que são de mulheres, femininos e tal, que eu queria muito e comprei. Comprei os mais em conta. As canetas, comprei um kitzinho, que eu nem lembrava o que era na época. E quando eu vi que era boa, eu investi num kit maior, de 168 cores, que foi R$140. Hoje, o maior kit, que era o que eu queria comprar, de 260 e poucas, 62 cores, tá R$640, o mais em conta que eu achei. E não, eu não vou comprar. Meu hiperfoco tem um limite, tá? Então, assim, tenha limites também. Não é porque você gosta de tal coisa, não é porque você tem o dinheiro que você precisa comprar. Não é porque todo mundo tá usando, tá comprando, você precisa também, certo? Nem toda oportunidade é realmente uma oportunidade. É igual, por exemplo, eu tô me comprometendo realmente com a academia, ok, beleza, ok, beleza. Eu paguei, vou pagar, primeiro porque é num grupo, então eu vou ter que ir realmente, né? Porém que eu posso sair a qualquer momento, ok.
Segundo que eu fiz a avaliação e eu preciso fazer a avaliação daqui a 3 meses para ver se evoluiu. Então, pelo menos 3 meses eu tenho que estar focada em ir para academia. E segundo que não é um valor exorbitante que não cabe no meu orçamento. Próxima coisa que eu vou dizer para vocês. Se é uma coisa, você viu lá o diagnóstico financeiro, e você recebe 2.000, mas o seu custo de vida está em 3.000, e esses R$1.000, que não era nem para estar faltando aí, faz sentido para você, faça caber no orçamento. Como é que faz caber no orçamento? Faz hora extra. Então, por exemplo, o que eu ganho com os projetos, algumas outras coisas de, por exemplo, o que eu ganho com os projetos, uma coisa e outra por fora que eu faço, esse dinheiro é meu. Esse dinheiro eu vou no centro, na loja de R$10 e gasto, tá? Então esse dinheiro é meu. E aí eu faço minha renda extra para poder colocar e fazer caber aquilo ali, certo? Deixa eu ver o que mais. Tem muitas coisinhas que dá para fazer para economizar. Por exemplo, eu tenho permutas, eu troco muito serviço, né? Por isso que eu tenho alguns parceiros. Então eu troco bastante serviço. E aí uma coisa por outra, né? Eu já economizo e não preciso tirar ali daquele dinheiro. E agora a nossa fase do Menina Mimada, né? A segunda parte aí desse projeto financeiro é a parte do chefe de mim, é a parte de conseguir separar a pessoa jurídica da pessoa física. E para fazer isso, eu tive que me organizar financeiramente. Por exemplo, o meu salário do mês passado, eu já adiantei várias contas desse mês, né? Então, quase tudo tá pago desse mês. A internet tá paga, a internet tá paga, meu cartão tá pago. Então, tem várias coisas que já estão pagas. Eu já adiantei, tá tudo, né, pago. Aluguel também. Aluguel, internet, celular, cartão. Essas coisas já estão pagas. Porque nesse mês eu vou começar a receber na minha conta jurídica para poder gerar minhas notas fiscais. E nisso receber o meu salário novamente. Só que agora de uma forma mais administrativa, mais séria, porque provavelmente este ano é o meu primeiro ano fiscal. E isso significa que ano que vem eu vou ter que fazer o meu imposto de renda da pessoa física. E eu não sei se eu vou precisar fazer o da pessoa jurídica, porque eu tenho que ver com o contador primeiro, mas eu vou ter que fazer o da pessoa física, principalmente porque um dos projetos descontou do imposto de renda quase 5 mil reais. Um projeto descontou. E eu preciso desse valor. Porque eu vou fazer o projeto, então eu preciso do valor total do projeto. Então eu vou ter que fazer. Então assim, são coisas que vai evoluindo, coisas que vão andando, gente, que você nem sabia que você ia, pra onde é que você ia, e você vai acabar acostumando. Parece que a gente vai virando gente adulta. Eu deixei de ser criança e tô me tornando adulta, é isso, porque é burocracia. É coisas que eu nunca fiz. Apesar de eu já tinha pensado várias vezes do porquê de fazer o imposto de renda, isso e aquilo. Inclusive uma corretora que tava vendo uma casa para mim, disse que eu fizesse porque ia ajudar na questão de comprovar renda. Tá, minha outra meta, que é comprar minha casa. Eu já comecei, na verdade, a guardar o dinheiro, entre aspas, para a compra da minha casa, que a qualquer momento aí eu posso estar comprando a minha casa. Então esse projeto aí já começou a andar e eu nem acredito. Não vou mentir, eu nem acredito. E também, em parte, só aconteceu por eu ser MEI. Vocês acreditam? Em parte também só aconteceu por eu ser MEI. Depois que você é MEI, os seus dados, eles ficam expostos para várias empresas. Depois de 1 ano de MEI, que você precisa estar com 1 ano de MEI ativo, um monte de empresa entra em contato com você, oferecendo várias coisas com vários
formas de pagamentos até que muito boas, a maioria delas. E você consegue fazer várias coisas para investir e tudo mais, só que como eu disse, né, nem toda oportunidade é uma boa oportunidade. Por exemplo, eu posso comprar um carro com um valor X, com um desconto bom por ser MEI, porque não sou eu que estou comprando, quem está comprando é a minha empresa. Porém, eu não sei dirigir nem tenho onde guardar um carro. E também não tenho necessidade hoje para comprar um carro. Sabe o que eu queria comprar? Eu quero comprar mais para frente. Eu vou comprar, mas primeiro eu quero ter minha casa. É um triciclo elétrico. A pessoa que nunca aprendeu a andar de bicicleta, que é um triciclo elétrico, que é 3 rodas, né, mais difícil de cair, ele vai devagarzinho, porque aqui a cidade também não é tão grande, então é só para ir para um canto ali, outro, tranquilo, sem estresse, trazer os pesos das coisas, sabe? É algo que eu tenho vontade de comprar. Se eu ainda vou comprar hoje, eu gostaria de comprar, apesar que eu não tenho onde guardar, né? Se tivesse minha casa, eu compraria. Mas pode ser que mais pra frente nem faça mais sentido e eu nem queira mais, né? Porque os nossos planos, nossas metas, nossos sonhos mudam muito. E nisso que mudam muito, muitos vídeos vão vir. Aproveitar o gás que eu tô pra gravar os vídeos. E falar dos planos para o resto da metade desse ano, né? Porque eu comecei o ano já com os planos, né? Mas eu ainda não tinha vindo aqui conversar com vocês sobre isso. E aí, falando um pouquinho de finanças, né? Falando um pouquinho de organização financeira. Vocês fazerem essas 3 fases, vocês vão ver que vocês vão conseguir se organizar bastante. Chegou o dinheiro, deixa lá o dinheiro. Não pega no dinheiro. Se você puder ficar um mês sem mexer no dinheiro que você está recebendo. Isso para iniciante é mais fácil, né? Mas se você já trabalha com crochê e tudo mais, você pode ver uma parte desse dinheiro para guardar e fazer como a minha amiga aqui, a minha vizinha, que ela foi botar no papel tudo que ela recebeu em uma semana e dava mais de um salário. Agora, para onde foi o dinheiro? Para onde foi o dinheiro? Porque olha o dinheiro, mas não deixa quieto o dinheiro. Olha o dinheiro e não deixa quieto o dinheiro. E aí ela viu que ela faz, ela consegue, tanto que ela comprou uma casa agora. Ela consegue, ela dá conta. Mas ela nunca consegue realmente juntar o dinheiro, por exemplo, num mês e tirar o salário dela, sabe? Ela não consegue fazer isso. Mas ela não consegue fazer isso, porque ela não quer, e outra porque tem que ter disciplina e organização. E é algo que ela não quer, tá? Então, assim, se você quer fazer que nem eu tava lendo ali no livro, né? Se você não sabe o caminho que você quer chegar, qualquer caminho serve. E eu não sabia, mas essa frase é do livro da Alice no País das Maravilhas, né? Então, você sabe pra onde você quer ir? Eu sei. Eu sei que eu ainda vou por caminhos que eu ainda não pensei, mas que eu quero ter liberdade financeira, tranquilidade financeira. Eu quero poder viver tão bem quanto eu estou vivendo hoje, quando eu tenho dinheiro na conta, tranquila, que eu estou trabalhando com o que eu gosto de trabalhar, com o que eu amo trabalhar e sem preocupação. Se eu ficar doente, se algo acontecer, eu não vou virar mais aquela bola de neve que eu virei há 3 anos atrás. Eu não vou ficar endividada. Eu não vou... Pode acontecer? Pode acontecer com qualquer um, minha gente. Eu tenho depressão. Do nada me dá a louca, Sagitário sai pegando fogo, né? Que é signo de fogo. E eu jogo tudo pro ar. E não quero saber de nada na vida. Eu fazia isso muito quando eu era adolescente. Quando eu era jovem adulta. Eu saía do emprego, eu estagiava na faculdade. E aí eu decidi, ou eu trabalho ou eu estudo. Fui trabalhar, mas não estudava. E foi uma confusão. Depois corri atrás de prejuízo. Então, pode acontecer? Pode. Mas a minha meta é essa. Ter o suficiente para pagar meu ano. Ter uma renda, ter uma reserva. E graças a Deus eu sou focada, né? Então eu vou muito atrás disso.
Eu consigo sim passar vontade sem problema nenhum. É como eu tô dizendo a vocês, é como uma dieta. Se você já fez dieta, eu tenho certeza que você já fez dieta, sabe que a gente passa vontade, a gente passa fome. Quem nunca passou, né, gente? Eu acho que faz parte. E se você não passou, hoje em dia tem muitos jovens que têm esse problema. Eles não conseguem passar vontade. Não sabem lidar com a frustração no não. Não sabem lidar com a frustração de não ter aquilo imediatamente. Então, se você sabe como é o sentimento, então é por pouco tempo. O meu foi 6 meses, que aí em dezembro minhas contas estavam ok. Eu terminei de pagar o que eu devia quando eu recebi da premiação daqui de Pernambuco. Em fevereiro, eu acho que eu recebi o do curso. E eu já tava ok, as minhas contas estavam ok, não tava devendo a ninguém. E aí foi quando eu comecei a comprar as coisas, pra vocês verem. Eu comecei a me organizar em julho, mas eu terminei de pagar realmente as minhas contas em dezembro. Tudo em dezembro. E comecei a comprar as coisas que eu precisava em fevereiro. Eu até deixei de ir para algumas viagens que eu queria ir, pra praia e tal, eu não fui. Para ir para Maceió, eu paguei R$ 80, porque foi um bate e volta, ia de madrugada, voltava no outro dia, para poder ver meu pai, ver minha irmã, ver minha amiga. Foi o que eu fiz. Poderia ter ido de outro jeito? Poderia ter gastado, mas poderia ter ficado no hotel? Poderia tudo isso, mas não era o que eu queria naquele momento. Eu ainda queria comprar as coisas que eu precisava comprar, e sim, eu comprei bastante coisa que eu precisava comprar para mim. Precisava mesmo, tanto que hoje alguns projetos, algumas coisas só saíram do papel depois que eu comprei essas coisas. E vai chegar algumas coisas, eu vou trazer aqui para vocês algumas compras de investimento que são para projetos futuros também sair aí do papel. Deixa eu ver o que eu ia dizer, mas sim. E aí agora, né, em junho, eu começo a fazer a organização financeira da minha empresa para que todos os meses eu tire um salário e nesse salário eu possa viver um degrau abaixo, pelo menos, no mínimo de um degrau abaixo. Porque assim, gente, o meu plano era receber 3 mil por mês. Depois foi para 5 mil. Conseguia 5 mil. E aí eu resolvi ter o salário de 2 mil. Então é como eu tô dizendo a vocês, né? A gente quer viver um patamar sempre maior, sempre melhor, sem passar vontade. Mas eu ainda não tô nesse ponto de ter esse salário, de viver nesse ponto. Primeiro, eu preciso estruturar minha vida financeira. Perdão. Assim como eu estruturei o meu ateliê, na verdade ainda estou estruturando, preciso comprar minha casa. Eu preciso ter a minha casa. E aí sim, quando eu tiver a minha casa, eu consigo ver para ter esse salário, que é a minha meta. E a outra frase que tem no livro e a gente sempre escuta e sempre vê é: sonhe. E pode sonhar sem limite, sonhe alto. Porque muita gente diz, um salário mínimo no mês, tal, não sei o que, ok, beleza. E se aqui... Mas 6 mil? 10 mil? Você sonha, o sonho é seu, você sonha como você quiser. Você pode sonhar pequeno, você pode sonhar grande. Vai dar no mesmo, tá? Eu prefiro sonhar grande porque eu tava pensando em ter esse ano salário de 3 mil e cheguei nos 2 mil. Por concordância minha. 3 mil. 2 mil, desculpa, 2 mil. E quem sabe que a minha meta é 6 mil, no ano que vem eu bato 5 mil. Então é assim que a gente vai crescendo e assim que a gente vai fazendo. Então,
recapitulando nossa aula de hoje. Projeto Projeto financeiro Menina Mimada para pessoa física. Primeira coisa, organize, faça o diagnóstico financeiro, se conheça, pague suas dívidas. Segunda coisa, compre o que você precisa. Faça lista de roupa, de calçado, de casa, de mercado, de tudo. E tenha disciplina. Se organize. Às vezes você diz, eu não consigo me organizar. Alguma coisa na sua vida você tem foco. Alguma coisa na sua vida você tem disciplina. Se você consegue sentar e crochetar 3, 4 horas seguidas, significa que sim, você é focada, sim, você tem disciplina. Agora é só pegar essa disciplina e esse foco e colocar em outra área da sua vida, no caso, na financeira, tá? E terceiro, invista. Faça sua dieta financeira, corte gastos, tá? Por que eu tô botando cortar gastos só na última e não na primeira? Porque, primeiramente, você vai ter que pagar suas dívidas. Então, cortar gastos é inevitável, né? Porque você vai conhecer, você vai pagar suas dívidas, você já vai estar cortando gastos. Quando você terminar de pagar a mulher do perfume e o cartão de crédito do vizinho, você já cortou ali aqueles gastos. Então, aqui você vai gastar aqueles gastos que realmente talvez hoje nem faça mais sentido para você quando você chegar nessa fase. E aí você vai investir. Investir em você. Sendo que aqui você já estava investindo, por exemplo, nas roupas, na imagem, como eu colocando em gel, que eu nunca tinha colocado, comecei a colocar no passado. A academia, para mim, é investimento, entre outras coisas, mas aí você investe em você. Invista no seu aperfeiçoamento, seja ele pessoal ou profissional, tá? E tenha a reserva que você deseja ter, seja ela financeira, seja ela, o pessoal fala de emergência, aí você diz, eu não gosto do nome emergência porque sempre vai acontecer uma emergência. Gente, aconteceu a emergência. Se você não tivesse esse dinheiro, você ia fazer o quê? Eu ia usar o cartão, eu ia pedir emprestado. Então faça. Esse dinheiro aqui não tá ali. Porque outra coisa, o que é emergência? Eu vou fazer uma reserva de emergência caso eu perca o trabalho. Caso o que eu receber no mês não der para pagar as contas. Caso eu precise comprar remédio para as crianças. Caso, tarará. E tudo bem, a reserva é para isso mesmo. O dinheiro é para ser usado. Entendeu? O dinheiro é para ser usado. Agora, se você quer uma reserva financeira de liberdade, uma reserva financeira de salário do seu ano, dos 6 meses, caso você não possa trabalhar, aí é uma outra coisa. E aí nesse você não pode tocar. Às vezes o pessoal confunde muito questão de reserva, reserva financeira, porque tem a de emergência. Mas sempre acontece uma emergência. Tudo bem. A reserva é para isso, o dinheiro é para isso. Acontece mesmo. O que você não pode fazer é pegar esse dinheiro e gastar com uma festa. É gastar com uma roupa, porque estava na promoção. Ir pro bar e gastar loucamente. É com isso aqui que você não pode. Por exemplo, eu evito ir para festas. Eu evito ir beber. Eu evito sair de casa, ir para restaurante, porque eu gasto. E eu sei que eu gasto. Tem um amigo meu que ele fez, mas para você ir para tal bar, que era um bar que eu gostava muito, fechou. R$100 você pede um balde e tal, que não sei o que. Eu digo, meu filho, eu gasto 400 conto. Eu gosto de drink. Aí vem meu lado de touro, que gosta de coisa diferente. Eu não bebo cerveja. Eu bebo drink. Então eu bebo rum com Coca-Cola. Eu bebo vinho com leite moça, que é espanhola. Eu bebo
Rum com Coca-Cola é Cuba Libre. Eu bebo pina colada, que é suco de abacaxi com rum e leite condensado. Então, sai mais caro. E eu como. Eu não bebo de barriga vazia, eu como. Então eu gasto. E quando eu gasto, eu sei que eu vou gastar. Por exemplo, eu fui para um show um tempo desse que ele ficou bestinha. Eu gastei R$ 270 de carro particular para ir. Porque primeiro que não tinha lugar nada aqui para ir para lá. E para voltar até que tinha, mas não ia deixar na minha porta. Eu ia vir de madrugada pelos cantos? Ia não. Então eu queria ir pro show, eu fui em outra cidade. E eu fui com o motorista que eu já tenho aqui, que toda vez que eu vou para algum canto, eu vou com ele. Inclusive para ir para Maceió é R$ 500. Então eu gastaria para ir com ele e voltar uns 1.000 conto. Por isso que eu tô dizendo a vocês, né? Eu posso? Posso. Eu vou? Não vou. A Bíblia diz, né? Tudo podemos, mas nem tudo nos convém. Sai, mulher. Aí, eu cheguei lá, gastei esse valor, comprei os drinks, comprei churrasquinho e gastei uns 300 e pouco, quase R$ 400. E ainda fui econômica, porque o maior valor... Não, desculpa. Foi R$ 300 que eu gastei e o carro foi 170, se eu não me engano. Não foi 200, foi 170. Porque foi 100 para voltar e 70 para ir. E ainda fui econômica. Porque a maior parte do gasto foi o luxo de ir de carro particular e voltar de carro particular. Né? Então, assim, se conheça, se entenda. Mas isso é uma vez na vida. E deixei de ir. Por exemplo, eu fui para esse, né? E fui para Maceió no bate e volta, que eu gastei R$ 80. Meu pai não deixou eu gastar nada lá. E aí eu comprei um picolé de R$ 10 no posto. E aí, teve viagem para Tamandaré, que é aqui na praia, para passar 2 dias. Eu não fui, queria ir, mas eu não fui. Vai ter o São João aqui também, num sítio, que é de um colega meu que ele me chamou. Eu já disse ele que eu não vou, porque tem que pagar, tem que... E eu tenho transporte que eu tenho que ir, sem depender de ninguém. Pra eu ir e voltar a hora que eu quiser. Então, não, eu não vou. Mas... 13º, férias, o que é que vocês fazem, gente? Eu sempre indico a vocês pra fazerem, né? Se vocês quiserem fazer a reserva de vocês pra isso e coisa e tal... Para não mentir, eu tenho R$ 1.000 investido, que eu investi agora há pouco tempo. Já rendeu um bocadinho. Vou tirar print para mostrar para vocês. E ele é para 3 meses. Se eu não me engane, ele vai ser liberado para mim lá para agosto. E aí vai ser mais ou menos o valor para eu ir para Maceió pro Dia dos Pais. Vou de carro particular só se eu ganhar um dinheiro, receber de outro canto. Mas se não, né? Porque às vezes aparece de algum outro... Assim, na verdade, tem alguns projetos que ainda estão para ser aprovados. E aí, se eu receber, eu até vou de carro particular e tal. Mas eu não vou pagar hotel, porque tem muito canto lá para ficar. E vou para passar o Dia dos Pais, mas eu quero ir numa quinta e voltar na segunda. Meus planos são esses. Se Deus quiser, né? Eu vou de carro e tal. Se não der, eu vou de carro normal, que é um saco para ir, mas tudo bem. Eu vou de carro normal e volto de ônibus que deixa aqui na rodoviária. O problema é que a rodoviária aqui, o ônibus que passa, não sei que hora da madrugada. Mas eu ainda tenho que ir lá para ver certinho o horário do ônibus. Porque se der para ser de tarde, de manhã, eu pego aqui o ônibus na rodoviária e vou. O problema é que aqui o ônibus para a rodoviária para ir é complicado, né? Mas se der eu vou. Se não, eu pego o carro lá em Caruaru. Tem que ir pra lá pra poder pegar o carro. Mas, enfim, entenderam? Querem mais? Querem estruturar a sua vida financeira? Pra você que tá querendo fazer, seja o negócio que for, de uma empresa, primeiro tem que estruturar a sua vida financeira pessoal. E aí, depois você vai pra sua vida financeira, né, empresarial, a sua pessoa jurídica.
E referente às reservas, é como eu estou dizendo a vocês, tem reservas diferentes. Tem a reserva de emergência que pode ser só ali R$ 1.000, gente. É para uma emergência mesmo. É um valor de um cartão, sabe? Tem a sua reserva de liberdade financeira, para você realizar a sua meta de vida, para você... De liberdade financeira, na verdade, é mais aquela questão da aposentadoria, sabe? Que você vai juntando aquele montante que vai lhe render todo mês um valor a mais e tal. Então, esse seria realmente o de liberdade financeira. Tem o de oportunidade, que é para comprar um livro, para comprar um curso, que às vezes você queira muito fazer, né? Se você não colocar o de oportunidade na sua vida, pessoal, você pode botar na empresarial. Porém, na pessoal é legal se for para você comprar, talvez, algo que você queira e vai esperar entrar em promoção, por exemplo. É uma oportunidade, né? Então, tem vários tipos de reserva financeiras que vocês podem fazer, não existe uma única. E você pode fazer elas em conjunto, não precisa fazer, primeiro eu vou fazer essa, depois eu vou fazer essa, você que escolhe. Você pode ter, no meu caso, eu tenho 3 já, a de 10 mil, a dos centavos que eu fui juntando, só por juntar, que eu, né, às vezes junto também algum valor de alguma coisa que saiu extra, que eu fiz, alguma consultoria, na verdade. E tem a de oportunidade, entre aspas, que provavelmente eu vou usar em agosto para o Dia dos Pais. Mas que também não é certo. Tá lá, tá guardadinho. Ou, por exemplo, eu deixar ela lá e juntar, por exemplo, mais 1.000. E como meu salário vai ser 2.000, começar a fazer, por exemplo, se alguma coisa acontecer e eu não conseguir receber naquele mês, para completar o valor. O que eu acho, entre aspas, bem difícil, porque na verdade meu ano já tá fechado. Graças a Deus, glória a Deus, o meu ano ele basicamente tá fechado. Eu tô pegando pouquíssimas encomendas e eu tenho muito projeto. Então, não só meu, mas de outras pessoas também. Então, tá tranquilo, tá ok. Esse ano tá fechado, né? Então já o dinheiro tá guardado para eu ir só recebendo todo mês. E no mês, deixa eu ver. E no ano que vem, agora a gente já começa a ver os projetos. Pro ano que vem. E bora trabalhar, né? Para o ano que vem tá igual esse ano, muito, muito próspero. Era isso, eu queria fazer essa atualização aqui para vocês, para dar um gás, para vocês verem que dá certo, que funciona. Aproveitem os projetos culturais também que tá tendo. A Audiblanc que vai até 2029 agora. E 99% dos estados e municípios, no caso municípios, dos municípios brasileiros já aderiram ao segundo ciclo, que deve começar a partir de junho agora, as escutas nas cidades para saber o que vai fazer com aquele dinheiro. E esse dinheiro, quem resolve, na verdade, né, em concordância com a Secretaria de Cultura, de Esportes, a secretaria que solicitou o valor, são os fazedores de cultura, tá? Então, você, fazedor de cultura, agente cultural, porque você é artesão, você é um fazedor de cultura, um agente cultural que não deixa a arte do crochê morrer, você tem todo o direito a estar nessa escuta e sim opinar no que fazer com este dinheiro. Alguns municípios maiores, como aqui, por exemplo, tem um conselho de cultura que, além da gente ir para a escuta e ver direitinho o valor que foi destinado, daqui mesmo eu já sei o valor que foi destinado até 2029, quantos por ciclo, e eles dão todas as informações, e aí a gente pode opinar em quantas vagas, em quanto valor, em quantos editais, no que vai gastar, nananana. E o Conselho de Cultura ele tem um voto mais pesado referente a isso, mas a gente pode sim opinar, e eu opinei muito no último, tanto que funcionou super bem, sobrou muito dinheiro, estamos esperando o Conselho, inclusive, resolver o que é que vai fazer com o dinheiro que rendeu e com o dinheiro que sobrou dos editais que não teve gente participando.
Por isso que eu disse que se sair, né, mais algum projeto e tudo mais, aí o luxo que eu vou me dar vai ser ir de carro e voltar de carro direto. Mas fora isso, tranquilo também. Se eu não for em um ou no outro, né, eu ir de carro e voltar de ônibus também, tranquilo. A rodoviária, eu gosto de andar de ônibus. Não tenho problema com isso. Eu só acho ruim ter que pegar um carro para pegar outro carro. E outra, lá em Caruaru é muito ruim o carro. Você chega 11 horas para sair, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Vai sair já. Oh, demora do caramba. Mas enfim, era isso que eu queria deixar aqui para vocês. Comentem, deixem dúvidas, que eu trago outros vídeos falando. Vou trazer um vídeo aqui mostrando eu fazendo as planilhas também. Eu tô vendo formas, como eu aprendi a botar legenda, eu tô vendo formas de disponibilizar alguns arquivos também gratuitos para vocês, que eu tenho feito. Eu tô tentando aprender a fazer e-book, fazer várias coisas assim que são para projetos meus futuros. E aí vocês são minhas cobaias, tá? Eu vou mandar para vocês primeiro, mas eu tô ainda vendo como é que eu vou fazer isso. E principalmente aqui pelo YouTube, que é um pouquinho mais complicado. Mas aqui no balcão de descrição tem o meu Instagram, tem, né, as minhas outras redes. E aí vocês conseguem falar comigo por lá e aí é mais fácil também. Mas assim que tiver algumas coisas prontas já, eu vou divulgar aqui para mandar para vocês. E quem sabe mais pra frente, né, tem uma outra renda que vai ser vender esses produtos. Tá vendo? Tudo que a pessoa pensa já tem uma renda ali, mesmo que seja pouquinha, mas vai ter. Era isso que eu queria contar pra vocês, mostrar, né, dar mais um aulão aí de empreendedorismo, de finanças, tá bom? Então lembra de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Super beijo, até o próximo vídeo.